seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O nosso convidado é o Procurador de Justiça Pedro Franco de Campos, Procurador de Justiça, membro nato do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público. Atualmente é o segundo na lista dos 273 Procuradores de Justiça. Dr. Pedro participou por 2 vezes da banca examinadora, foi membro eleito do Conselho Superior do Ministério Público, foi membro eleito do órgão especial do Ministério Público e foi secretário também do órgão especial. Sua história na instituição começou em 1977. Como promotor de justiça, atuou no primeiro tribunal do júri. Foi chefe de gabinete e assessor da Procuradoria-Geral de Justiça. À época, o procurador era o Dr. Frontini. Também foi diretor da Associação Paulista do Ministério Público. Fora da carreira, foi secretário da Segurança Pública e chefe de gabinete da extinta Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor. Doutor Pedro, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite para participar dessa série de entrevistas. Olha, sou eu que tenho que agradecer, porque isso não é um convite, isso é uma convocação da minha entidade de classe, da Associação Paulista do Ministério Público, mais do que querida por todos nós, e eu não poderia deixar de colaborar, atendendo esse gentil chamado de vocês, para a honra minha de participar dessa série de entrevistas que vocês estão fazendo, e chamando um procurador já com bastante tempo de instituição para poder contar alguma coisa da vida institucional para quem possa colaborar com os mais novos e matar a saudade da nossa associação. Claro que eu preciso acrescentar que o senhor também foi diretor de instituição, de faculdade de Direito por 3 vezes, né? Professor de cursinho, muitos membros do Ministério Público, muitos integrantes do Ministério Público tiveram aula com o senhor no cursinho da Másio, né? Ao lado da minha atividade no Ministério Público, desde muito moço eu gostei muito da atividade docente. E fui levado pelas mãos de um ex-presidente da associação, o nosso querido Cláudio Ferraz Alvarenga. Fui levado por ele para começar a lecionar na Faculdade de Direito da FMU. E lá fiquei por 36 anos. Fui diretor por 3 vezes e me aposentei depois de completar o tempo dos 35 anos de magistério. E, paralelamente a isso, também fui professor no curso do professor Damasio, também por mais de 25 anos, e aí tive a oportunidade de conviver com muitos estudantes, com muitas bacharéis já, muitas pessoas já formadas, que objetivavam o Ministério Público, a magistratura, a Procuradoria do Estado, a carreira policial, enfim, as carreiras jurídicas, e pude conviver bastante tempo também com essa gente, para a honra minha de poder encontrá-los agora como colegas aqui no Ministério Público e nas outras instituições vinculadas ao direito. Já como promotor de justiça, em 77, o senhor passou por diversas comarcas, que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, e depois foi para o primeiro tribunal do júri. Como é que foi essa experiência? Então, no longínquo ano de 1977, eu fiz concurso para o Ministério Público e fui aprovado, com 23 anos de idade, e era um Ministério Público completamente diferente do que é hoje. Era um Ministério Público pequeno, era um Ministério Público com uma autonomia não tão grande como hoje. O Procurador-Geral era nomeado pelo governador do Estado e demissível ad nutum, podia ser demitido a qualquer hora. O Ministério Público não tinha autonomia orçamentária, financeira. O Ministério Público era, na realidade, naquela época, uma dependência da Secretaria da Justiça. Tanto isso é verdade que quando nós, promotores, éramos indicados para ser promovido, e a promoção era não por ato do Procurador-Geral, a promoção naquela época era por ato do governador do Estado, quando o Conselho Superior do Ministério Público fazia a lista de indicação de promoção para uma comarca, todos nós, os indicados, saímos do prédio do Ministério Público e íamos correndo até a Secretaria da Justiça para conversar com os conhecidos lá e fazer um pedido para ser nomeado, etc. Então era um Ministério Público muito diferente, com uma autonomia muito menor do que é esse gigante da democracia brasileira, que é o Ministério Público atual, que ganhou o contorno que existe hoje na Constituição Federal, graças a um trabalho também muito importante da nossa associação. Eu sempre digo assim, existem 2 ministérios públicos no Brasil, um antes da Constituição de 88 e um depois da Constituição de 88. E no contorno constitucional do Ministério Público brasileiro, a participação de São Paulo, do Ministério Público Paulista, da Associação Paulista do Ministério Público, foi de extrema importância. É claro que não podemos deixar de lado a participação de colegas de outros ministérios públicos do Brasil,
de todos os estados, que aí houve uma grande força institucional brasileira para dar o contorno que o Ministério Público tem na Constituição de hoje. Mas o trabalho de São Paulo é um trabalho muito importante, capitaneado pelo nosso ex-presidente da associação, ex-procurador-geral, o Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, junto com o ex-procurador-geral, ex-diretor da associação, José Emanuel Burli Filho, e também pelo Dr. Walter Sabella, que foi presidente dessa associação. E outros companheiros, muitos que ficaram na retaguarda, dentre os quais esse que vos falo. Eu fiquei numa retaguarda, mas tive também uma participação de muito bom gosto para mim na formação de toda essa política de trabalho para a Constituição de 88. Mas eu voltando então na história, de 77 eu fui nomeado promotor substituto para ir para São João da Boa Vista, lá fiquei um período, depois eu fui designado, naquele tempo o substituto era designado a cada 30 dias para um lugar. Então fui designado para muitas comarcas do interior, lembro que fui designado logo em seguida a minha posse, lá, depois de São João da Boa Vista, para assumir lá as promotorias do Vale do Ribeira, a antiga Chiririca, chamada hoje de Eldorado Paulista, acumulando com Jacupiranga, Registro. Depois vim para a região lá de Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, onde foi a minha primeira comarca como titular. Depois de titular em Santa Cruz das Palmeiras, onde fiquei não muito tempo, porque a carreira naquele tempo tinha uma movimentação muito grande, eu logo fui promovido para promotor de segunda entrância, eu fui ser auxiliar de Sorocaba. Fiquei lá em Sorocaba por um período, depois eu vim promovido para a terceira entrância, naquele tempo, já como auxiliar da capital de São Paulo. E cheguei aqui na capital com muita rapidez. Cheguei na capital em 1979. Com 2 anos eu já era promotor de terceira entrância e já era auxiliar da capital. E depois de passar por algumas promotorias, 2 delas de natureza civil, fiquei na 26ª Vara Criminal, aqui, onde é o prédio do Tribunal de Justiça, aqui naquela época, funcionava o Fórum Criminal. Além do Fórum Criminal, os 2 tribunais do júri e o Tribunal de Justiça. Funcionava tudo naquele prédio ali. 30 varas criminais, Tribunal do Júri primeiro e segundo, e mais o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Alçada Criminal, que naquela época existia, funcionava no outro prédio, o Tribunal de Alçada Civil em outra dependência também. Então, e aí fiquei um pouquinho na 26ª Vara Criminal, depois fui designado para trabalhar no primeiro Tribunal do Júri, onde digo a vocês, com muita franqueza, foi o lugar onde eu tive uma realização profissional mais forte da minha vida, foi como promotor do Tribunal do Júri, aqui de São Paulo. E tendo sido designado também para fazer alguns júris na região do Grande São Paulo, em razão da necessidade, da complexidade de alguns processos. Eu fui promotor contra o Esquadrão da Morte aqui em São Paulo, que agia na década de 70, e os processos estavam sendo julgados de 78, 79. Eu cheguei a ser designado para atuar em alguns desses casos. E como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito marcante para mim. Eu era muito jovem ainda, né? Isso em 1979, eu entrei com 25, 26 anos de idade. Eu era um menino ainda, né? E eu fui designado para isso, muita pressão policial, porque os acusados eram policiais de certa importância naquela época. Nós vivíamos num período de exceção do regime militar, governo militar. O Ministério Público não tinha independência, o promotor não tinha a independência que tem hoje. A gente recebia algumas pressões, algumas coisas, mas tinha que lutar em favor daquele ideal do Ministério Público que já existia para alcançar uma independência funcional como foi alcançada depois com as leis estaduais e coroado com a Constituição da República. E a experiência do Tribunal do Júri é muito marcante, porque além de exigir um preparo técnico, um preparo jurídico, exige um preparo físico, porque é muito cansativo, e um preparo intelectual, de gostar da atividade de ser promotor do júri, de acreditar na instituição do júri, de acreditar na instituição do Tribunal Popular, daquele que é acusado de determinados crimes ser julgado pelos seus pares na sociedade. É uma participação importante. Naquela época eu dizia, talvez fosse a única tribuna absolutamente democrática que existia naquela época, era a tribuna do Tribunal do Júri, onde você podia exercer a sua atividade com plenitude, dentro dos parâmetros da lei, com respeitabilidade aos advogados. Tive a oportunidade de trabalhar com extraordinários advogados naquela época, os grandes expoentes da advocacia de São Paulo. Eu tive o prazer de trabalhar com eles, aprendi muito com esses advogados, juízes de direito. Foi uma experiência muito rica na minha vida, muito rica, de muita contribuição pessoal para mim mesmo, e muita formação
na minha cabeça de promotor. Promotor de justiça, longe de ser um acusador sistemático, né? É aquele que promove, que luta pela justiça das pessoas, o fato que o réu praticou, se é muito grave, menos grave, isso tudo sopesado, nós temos que contribuir para a realização da justiça. E depois disso, eu fui convidado, quando o Dr. Frontini foi nomeado procurador-geral, e é bom que se faça um parêntese aqui, o Dr. Frontini foi o primeiro procurador-geral de justiça com o mandato certo. O governador Montoro, cumprindo a lei da época, já no período democrático do Brasil, quase absolutamente democrático, o procurador-geral, pela lei estadual, tinha o mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2. E o Dr. Frontini foi, logo no início do governo Montoro, foi feita a lista. Naquela época o colégio de procuradores era de 36 procuradores só, 36 procuradores de justiça. O Dr. Frontini foi indicado em primeiro lugar na lista, o governador Montoro nomeou o Dr. Frontini para exercer a Procuradoria-Geral por 2 primeiros anos. E me chamou, o governo queria conversar comigo, queria saber se eu queria ser assessor do gabinete. O gabinete formado por 4 promotores, o procurador-geral é mais 4 ou 5 promotores, mas nada mais que isso. O diretor-geral, que também pela primeira vez foi um procurador de justiça, com o Dr. Frontini. E aí foi um trabalho muito institucional, muito gostoso, era uma época em que o Ministério Público, a Procuradoria e a Associação se fundiam quase numa coisa só. O Procurador-Geral é a representação externa da instituição, a chefia administrativa, e a Associação é a entidade de classe. Mas eram muito unidos essas duas instituições, vamos dizer assim, muito unidos, muito forte. E com isso o Ministério Público tinha uma força política externa muito acentuada, muito respeitada. E com isso cresceu. E eu me lembro que foi da cabeça do Dr. Frontini as primeiras ideias de criar as primeiras coordenadorias especializadas no Ministério Público. Por exemplo, a curadoria essa questão do meio ambiente. Foi o Dr. Frontini que criou a primeira coordenadoria do meio ambiente. O Dr. Frontini criou a primeira coordenadoria do direito do consumidor, a primeira coordenadoria da infância e da juventude. Tudo isso foi criado naquela época, com muita dificuldade. Não tínhamos funcionários, não existia analista. Você trabalhava com estagiários e com a dedicação de procuradores que aceitaram isso. E eu me lembro quem eram, quais foram. No meio ambiente, o Dr. Edson Milaré, que também foi da associação. Na infância e juventude, o Dr. Munir Cury, que também foi da associação. Na defesa do consumidor, o Dr. José Geraldo Brito Filomeno, que foi procurador-geral e também da associação. Com isso, o Dr. Frontini foi criando essas coordenadorias que hoje viraram centro de apoio, criou toda a semente disso tudo foi lançada para trás. Isso em 1984, 1985, por aí. É 1985. Ano em que eu fui promovido a procurador de justiça. Quando eu era assessor do procurador-geral, em 1985, a carreira estava muito rápida, foram criados cargos de procurador, e eu fui promovido em dezembro de 85, eu fui promovido a procurador de justiça. E aí, o Dr. Frontini criou a chefia de gabinete da Procuradoria-Geral e me indicou para esse cargo. Fui o primeiro chefe de gabinete também do Ministério Público, na gestão do Dr. Frontini, que acompanhei por mais 2 anos. Foi uma experiência muito rica, muito próspera, de muita coisa importante, e me lembro de uma coisa muito importante que gostaria de ficar registrado. Um trabalho legislativo pró-Ministério Público de grande relevância, que foi feito basicamente saindo de São Paulo, foi a Lei de Ação Civil Pública. A Constituição, que é anterior à Constituição da República, a Lei de Ação Civil Pública é anterior à Constituição. E essa Lei de Ação Civil Pública foi um trabalho de São Paulo. A origem é daqui, isso nasceu aqui, isso brotou aqui em São Paulo, isso foi levado ao Congresso Nacional, ganhou apoio do Brasil e foi publicada essa lei, antes da Constituição. O trabalho constitucional é um trabalho brasileiro, mas com grande realce por São Paulo, como eu já registrei. Então foi essa época de assessoria do gabinete, além das atividades do dia a dia do gabinete do Procurador-Geral, das designações, do conhecimento dos colegas da classe inteira e da vida institucional e da participação junto com a nossa associação, foi muito enriquecedora para mim. Muito. Eu gostava muito dessa atividade, mas, como tudo na vida passa, chegou um determinado momento que acabou, o mandato do Dr. Frontini terminou, ele passou
à Procuradoria-Geral pelo Dr. Cláudio Alvarenga, e ele foi convidado pelo governador Quércia para ser o secretário da Defesa do Consumidor. E, obviamente, falou: Pedro, eu queria que você continuasse sendo meu chefe de gabinete, e eu fui para lá com ele para montar essa secretaria. A secretaria não existia, isso foi montado às duras penas pelo Dr. Frontin, que também, logo depois, a secretaria andou, aí nós começamos, já estava tudo montado. Eu falei para ele: doutor, está na hora de eu voltar para a nossa casa lá do Ministério Público. E voltei. E voltamos para cá, voltei para cá e fui designado para trabalhar na equipe de habeas corpus do Tribunal de Justiça de São Paulo. Onde fiquei lá por muito tempo, muito tempo. Depois aí tem isso aí que você gentilmente mencionou. Fui conselheiro, fui da banca de concurso, conselheiro uma vez antes e uma vez depois que eu saí para ser secretário da Segurança Pública, quando o governador Fleury, que foi presidente da associação, era secretário da Segurança no governo do Orestes Quércia, foi candidato ao governo de São Paulo, ganhou a eleição, foi governador e me convidou para ser secretário da Segurança. Eu fui secretário da Segurança, teve uma experiência maravilhosa, conheci os meandros das polícias de São Paulo e tinha vinculado à Secretaria da Segurança naquela época, além de toda a questão da segurança pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Científica, tinha os presídios. Os presídios todos eram da responsabilidade do secretário de Segurança. Então era uma coisa muito complicada, uma pasta muito pesada, muito árdua, mas que, graças a Deus, consegui exercer essa atividade por 2 anos. Circunstâncias que todos conhecem, o chamado episódio do Carandiru, fizeram com que eu retornasse para o Ministério Público. Retornei para cá, fui ser procurador de justiça na área criminal, como sempre, e depois fui, mais uma vez, conselheiro, fui mais uma vez membro da banca do concurso e fui secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Então, num resumo muito rápido, essa é a minha história de vida aqui dentro. Mas é uma história que eu guardo comigo com muita alegria, porque não fiz nada melhor na minha vida do que ser promotor de justiça. E, como disse, ao lado disso, de ser professor. Então, assim, a união de tudo isso, de ser promotor e mais professor, fez com que o Pedro se sinta hoje um homem absolutamente realizado, profissionalmente. Sou realizado também no âmbito pessoal, mas sou muito realizado no âmbito profissional porque escolhi a carreira do Ministério Público e a atividade de ser professor. Repito, a união disso tudo fez com que o Pedro sinta-se hoje um homem plenamente realizado, já com tempo para aposentar, mas sem nenhuma vontade de aposentar, porque integro o órgão especial do Colégio de Procuradores hoje, que é um órgão de bastante importância na instituição, e também trabalho no grupo dos habeas corpus. Voltei nas minhas origens na segunda instância. Uma procuradoria muito bem organizada, muito bem estruturada, e a gente desenvolve lá um trabalho muito bonito na defesa da sociedade, nessa avalanche processual que existe. Mas tenho ainda a comentar com vocês o seguinte: o Ministério Público era uma instituição acanhada quando eu aqui cheguei, e hoje é um gigante. Não só no âmbito administrativo, no âmbito funcional, mas também no âmbito de garantias. E isso gera preocupações para o futuro. Claro que gera. Claro que gera preocupações para o futuro. E eu não gosto, Pedro, não gosto, respeito as pessoas que assim procedem, eu não gosto de uma atividade midiática do Ministério Público. Eu não gosto disso. Eu não gosto de uma atividade midiática muito exacerbada. Claro que nós precisamos colaborar com a imprensa, precisamos conviver bem com a imprensa. Eu tenho um filho que é jornalista, é seu colega. E nós precisamos colaborar, dar informações para eles noticiarem o trabalho do Ministério Público. Isso é muito importante. A sociedade tem direito de saber o que o Ministério Público faz. Mas uma coisa é ter um relacionamento desse com a imprensa. A outra coisa é usar da atividade de promotor para querer auferir benefícios em prejuízo de determinadas pessoas. Eu não gosto dessa atividade. Digo de forma mais clara, eu não gosto de anunciar medidas do Ministério Público contra pessoas, senão quando está absolutamente formatada uma acusação contra alguém, seja de que plano venha. Mas enfim, são coisas que têm que ser ajustadas no mundo contemporâneo.
Uma coisa muito importante que nós estamos discutindo quase que semanalmente no órgão especial é a questão da participação dos promotores nas redes sociais. Isso pode trazer benefício? Pode. Mas pode trazer malefício? Muitos. Muitos malefícios têm causado a alguns promotores que, infelizmente, têm sofrido processos na corredoria, têm sofrido condenações no órgão especial de punições administrativas por causa de uma participação exacerbada, não controlada nas redes sociais. O membro do Ministério Público não pode esquecer que ele é promotor 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano. Aquilo que o Pedro fala na rede social é o Pedro promotor. Não é o Pedro professor, não é o Pedro apreciador do São Paulo Futebol Clube, não é o Pedro que gosta de música, nada disso. É o Pedro Franco, promotor, disse isso. Ainda que eu esteja comentando um jogo de basquete. Então, participação em rede social tem que ser muito ponderada, mas muito. Os grupos sociais são restritos, existem grupos só de promotores, existem grupos de promotoras, procuradoras, mas isso tudo vaza. A gente sabe que vaza. Não é grupo fechado, não quer dizer grupo absolutamente que ninguém tem conhecimento do que tem lá dentro. E isso causa prejuízo para a instituição. A gente tem visto colegas aí, essa semana mesmo, um colega muito querido aqui de São Paulo, foi punido de forma dura pelo Conselho Nacional do Ministério Público por causa de participação na rede social. Então precisa ter os jovens precisam ter consciência de que a atividade de ser promotor é de grande responsabilidade. A palavra do promotor é uma palavra que tem que ser dada uma vez só. É assim, é assim, é assim. Depois de formatado o pensamento, depois de colhido tudo aquilo que está ao seu redor na sua atividade funcional. Eu acho que não pode ficar soltando opiniões por aí, desatadas da realidade de fatos e comentários menos apropriados para determinadas situações. Então, isso é uma preocupação que eu tenho. E tem uma outra alegria muito grande de ver o Ministério Público tão grande, com a participação feminina tão importante. No meu concurso em 77, para você ter uma ideia, passou uma mulher. E ela fez muita força. Quem? A doutora Carmen Beatriz Duarte Siniguardi Guarda, já é aposentada. Aliás, no meu concurso de 77, acho que na ativa estamos aí uns 4 ou 5 só, e nada mais do que isso. Enfim, mas só passou uma colega, a Carmen Beatriz. E ela fez muita força, porque queriam derrubar essa mulher de qualquer jeito, mas ela foi firme, persistente, competentíssima. A gente sempre brincava, né? Se para passar no concurso do Ministério Público tem que estudar muito mulher, tem que estudar 3 vezes mais. Existia um preconceito contra a mulher. Nítido, claramente nítido. Hoje, graças a Deus, isso não existe mais. Pelo contrário, as mulheres têm concurso aí que as meninas hoje passam, na sua maioria, mais mulher do que homem. Isso é uma coisa muito importante. Porque veja o trabalho que essas moças do Ministério Público de hoje fazem na questão da defesa das prerrogativas da mulher. Olha que trabalho lindo. Tem uma repercussão nacional, quem sabe internacional até. E aqui na PMP tem a PMP Mulher. Então, tudo isso é muito importante. Veja o trabalho da doutora Escarance. Eu fui da banca de concurso que essa moça foi aprovada. A doutora Valéria Escarance, filha do doutor Antônio Escarance Fernandes, um grande procurador de justiça, professor titular da Faculdade de Direito. A doutora Valéria foi aprovada numa das bancas que eu participei. E veja o trabalho maravilhoso que essa colega, junto com outras muitas, fazem, essa e outras fazem, junto à defesa, em prol da defesa da mulher. Então são situações que o Ministério Público vai crescendo. O campo de atuação do Ministério Público hoje é muito vasto, é muito grande, é muito extenso. Na época que eu entrei aqui em 77, o promotor era promotor criminal e promotor civil. Civil tinha lá na falência, tinha na família, tinha na vara de menores e parou por aí. E acabou. Agora, com o aprimoramento legislativo, com essa questão do inquérito civil, da defesa do patrimônio público, do regime democrático, enfim, com esse crescimento aparelho legislativo e o crescimento da instituição de forma administrativa, evidentemente que isso ganhou uma força que é o Ministério Público pujante brasileiro que é hoje. E São Paulo, sem nenhuma falsa modéstia, São Paulo é a que capitania o maior Ministério Público da América Latina, é o maior Ministério Público brasileiro. Muitas outras pessoas, muitos outros Ministérios Públicos vêm em São Paulo ver aqui a nossa experiência para levar essa experiência para outros estados. Lembro dessas coordenadorias
desde lá dos anos 80, que o Dr. Frontini criou aqui. Muitos ministérios públicos brasileiros vieram aqui para levar essa experiência para os seus respectivos estados. Agora, o senhor entrou em 77, em 88 foi editada a Constituição Federal. Isso. Depois teve a Constituição Estadual. Também houve uma participação muito grande, porque... Muitas mudanças. Muitas. E muitas mudanças sempre positivas para o Ministério. Sempre positivas, no crescimento. Em fazer com que o Ministério Público pudesse prestar mais serviço à sociedade. Porque eu me lembro que durante as campanhas dessa legislação toda, a ação civil pública, feita por São Paulo, antes da Constituição, Constituição Federal, Constituição do Estado, legislação orgânica do Ministério Público, o discurso que o Ministério Público leva ao Parlamento é um discurso de trabalho, de como eu quero prestar serviço para a sociedade. Agora tem uma coisa, já que eu estou falando para a minha classe, o Ministério Público exerce uma atividade que não é cômoda para muitas pessoas. Eu vou processar as pessoas, no âmbito criminal eu quero pôr o cidadão na cadeia, no âmbito civil eu vou fazer ação de improbidade, eu vou fiscalizar pessoas, eu vou fazer tudo dentro da regra da legalidade. E eu não gosto, como disse, dessa questão midiática exacerbada. Mas é uma atividade que incomoda pessoas. Não é ninguém. Existe uma brincadeira muito grande aqui no Ministério Público. Assim. Muito pouca gente gosta do promotor. A mãe e o pai. Vez por outra, a mulher e o marido. E os filhos. Não mais ninguém. Quem mais que gosta de uma raça dessa? Que fica querendo pôr os outros na cadeia, processa as pessoas por improbidade. Então é uma atividade, mas nós queremos trabalhar para a sociedade para garantir todas as benesses que a sociedade merece, precisa ter um guardião. E o Ministério Público é o guardião da lei, é o guardião da sociedade. Nós temos a figura do ouvidor do Ministério Público hoje, que é muito importante, uma atividade nova do Ministério Público. A ouvidoria é aquilo que faz uma captação dos anseios da sociedade e traz para o Ministério Público, não só para o Ministério Público e instituição, a associação também tem uma participação extraordinariamente bonita nisso aí. Maravilhosa. Veja o trabalho que o nosso presidente atual está fazendo em Brasília na reforma da Previdência. O colega Paulo Penteado é a maior autoridade em Previdência do Brasil hoje, porque ele foi estudar esse assunto a fundo, ele não sabe assim de passagem, ele conhece o assunto profundamente. E veja a contribuição que ele está dando como presidente de uma entidade de classe para essa reforma da Previdência tão decantada aos quatro cantos do país. Quem vai para a magistratura, quem vai para a defensoria pública, sem o mínimo de vocação, não vai ser feliz. Não vai trabalhar direitinho. Vai ser um burocrata. Vai ser um promotor burocrata, um defensor público burocrata, um juiz burocrata. Vai cumprir o seu papel, mas sem querer contribuir para a instituição. Não vai querer ter uma vida associativa, de dirigente da associação, não vai querer ter uma participação na política institucional, que é uma coisa extremamente saudável. Então, eu acho que aqueles que vêm para cá vocacionados para a carreira, não é que é vocacionado desde que nasceu. Não existe ninguém que nasce querendo ser promotor, ainda que seja filho do promotor. Eu tenho 2 filhos e nenhum dos 2 veio ser promotor. Então não existe isso. Eu acho que isso é moldado na faculdade. Você molda, na faculdade você começa a ver a atividade do advogado, a atividade do promotor, do juiz, do defensor público, do procurador do Estado, do delegado de polícia, enfim, das carreiras que a formação política possibilita. Você já começa a ver aquilo que se amolda à sua pessoa. E aí você vai desenvolvendo isso. Agora precisa um pouco de vocação para você exercer a sua atividade com maior prazer, com maior intensidade. O senhor foi promotor de justiça, quis ser promotor e também escolheu ficar na área criminal. Como é que foi isso? Então, eu fui ser promotor porque eu tive a felicidade de ser estagiário do Ministério Público de um grande promotor de justiça que eu faço questão de mencionar o nome dele, Dr. Celso Ribeiro da Silva. Foi quem me ensinou a ser promotor, ainda estudante. E eu enxerguei naquilo uma coisa que ia moldar minha formação. E fui ser promotor, levado pelas mãos do Dr. Celso Ribeiro da Silva. Muito bem. E escolhi a área criminal porque o direito penal é uma coisa que a gente se apaixona. Eu sempre gostei disso, e mesmo com as dificuldades
que muita gente não acredita, a lei para estudar direito, ninguém vai para a cadeia. Não é bem assim. A gente trabalha direitinho com os postulados da lei e é uma ciência maravilhosa que você lida com uma pessoa humana, com atos praticados, às vezes no momento de fraqueza, às vezes no momento de raiva muito grande, às vezes no momento de uma intensidade violenta muito forte, às vezes no momento de maldade exacerbada do próprio caráter. Então a área criminal sempre foi fascinante para mim porque trabalha com comportamento humano que fere princípios importantes como vida, patrimônio, honra das pessoas. Então, por isso que eu sempre tive uma tendência de ser promotor criminal, sem desrespeitar, evidentemente, as pessoas que se dedicam em outras áreas do Ministério Público, tão ou quão importantes como a área criminal. O Código Penal, o Código Processo Penal, existem projetos para alterações, né? O senhor conhece todos os códigos, todos os dispositivos e também todos os recursos. Qual é a opinião do senhor? Olha, eu acho que poderia. Eu não vejo necessidade de grandes modificações na legislação penal brasileira. Não vejo. Eu vejo necessidade de modificação em alguns pontos, por exemplo, reduzir um pouco os recursos, simplificar a tramitação do processo. Isso é uma coisa que poderia ser feita. Essa questão da digitalização dos processos hoje em dia parece que está ajudando um pouco isso. Precisa haver mais celeridade, porém respeitando o direito de defesa. Não podemos abrir mão disso jamais. Então não vejo necessidade de grandes alterações. Na área criminal, eu vejo uma necessidade que eu venho falando há muitos anos, de estabelecer, para mim bastaria estabelecer um único crime para melhorar a vigilância com relação a essas questões que hoje perturbam muito a sociedade brasileira, mas que está tomando um caminho novo, que é a questão da corrupção. Eu acho que deveria ser instituído no país um crime de enriquecimento ilícito, com inversão do ônus da prova. Então, quem começa a demonstrar sinais exteriores de riqueza, sem que tenha uma justificativa desta riqueza, tem que demonstrar onde foi buscar esse dinheiro. Então, se eu começo a aparecer amanhã com uma Ferrari, um avião, comprei um helicóptero, mudei para um apartamento de 250 milhões de reais, onde é que o Pedro foi buscar esse dinheiro? E o crime de enriquecimento ilícito é a imputação que faço a ele que ele ganhou ilegalmente e cabe a ele provar que ganhou legalmente. A inversão do ônus da prova, como existe, por exemplo, numa passagem, se não me falha a memória, no Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor tem uma certa passagem lá que existe essa inversão do ônus da prova. Mas isso é uma questão aí aberta, eu não sei, o Legislativo tem que se debruçar isso e nós temos que respeitar os poderes da República e o Poder Legislativo é o poder encarregado disso. Eu sou contra esse ativismo judicial pela inércia do Legislativo, não gosto do Poder Judiciário legislando, né? Acho que isso é tarefa pura do Legislativo e ele é o poder emanado do povo para fazer isso, né? Então nós temos que respeitar isso. Mas é uma questão em aberto. Então vejo, sempre preguei isso, a necessidade, vamos combater a corrupção, vamos em todos os aspectos, mas falta uma perna aí nesse aspecto, na minha opinião, é da tipificação do chamado enriquecimento ilícito, invertendo o ônus da prova. Eu acho que isso seria o caminho, mas fica uma sugestão aí àqueles que vão fazer projetos. Existem 2 projetos em andamento hoje no Congresso Nacional, que nós sabemos, um de autoria do Ministro da Justiça, do Dr. Sérgio Moro, e outro de uma comissão chefiada pelo Ministro Alexandre de Moraes, que foi da Associação Paulista do Ministério Público, foi na gestão do Dr. Sabella, como presidente da associação, o Dr. Alexandre de Moraes foi guindado para trabalhar na nossa associação. E disse um projeto, então, de uma comissão também presidida pelo Dr. Alexandre de Moraes, que estão em tramitação no Congresso Nacional. Acho perfeitamente possível que isso tenha uma tramitação conjunta, porque certamente muitos pontos são em comum. Mas acho que o Brasil caminha para uma sociedade mais igualitária, para uma sociedade com menos desmandos com relação às coisas públicas. O senhor estava falando lá atrás dos presídios. É uma questão polêmica. Muito. E qual seria a solução hoje, senhor? Veja bem, existem 2 alternativas para você, 3 alternativas. A primeira é reservar o presídio só para as pessoas perigosas para a sociedade. Então, por exemplo, um estelionatário, um criminoso assim, quem tenha violência contra a pessoa, os crimes não violentos contra a pessoa,
teria um certo tipo de punição e deixaria o presídio, propriamente dito, a cadeia, o cárcere, propriamente dito, para essas pessoas mais violentas para com a sociedade. Isso é uma posição. Claro que não pode ser absolutamente assim. Você tem de um lado o tráfico de entorpecente, que é um crime que não tem violência contra a pessoa, que é um crime extremamente grave, né? Muito grave, porque ele corrói a sociedade. O tráfico corrói a sociedade. Tem um outro sistema, que é o sistema da privatização dos presídios, que você poderia entregar ao particular a construção de um estabelecimento prisional num terreno público. Ele explora aquilo que se chama, entre aspas, de hotelaria da parte prisional, alimentação, limpeza, essas coisas. E o poder público cuida da execução da pena e da segurança. Tipo uma PPP. Tipo uma PPP. Tipo mais ou menos uma PPP, parceria público-privada para a questão dos presídios. Em São Paulo parece que o governador está estudando essa possibilidade. Eu, quando fui secretário de Segurança, pensei nisso, mas não deu tempo de cogitar. Até quem trabalhava comigo lá nessa área, já é falecido, o juiz aposentado, o Dr. Filardi, ele chegou até ir para o exterior, ele foi para a Bélgica, ele foi para os Estados Unidos, para buscar elementos nessa questão da privatização dos presídios. E precisa, porque não adianta você ficar construindo cadeia. Você constrói um presídio de 500 presos, que é uma população carcerária pesada, quando fica pronto esse presídio já tem mais 300 para você construir. Não adianta, não é ficar fazendo um buraco na água, não vai chegar no fim nunca. Então precisa ter uma política penitenciária mais objetiva. O que nós queremos com isso? Mas também tem uma coisa que não pode deixar de ser dita quando se fala em sistema prisional. É a questão do egresso, aquele que sai do sistema. Foi lá, condenado, cumpriu a pena, veio embora. Foi condenada por furto, uma mulher. Condenada por furto, foi presa, cumpriu a pena, saiu, vai bater para pedir emprego na casa de uma pessoa. A sociedade fecha a porta para ela. Então, cabe ao Estado, a lei de execução penal diz que o Estado tem que cuidar do egresso por um determinado tempo. Tudo isso está posto na lei. Mas isso precisa ser implementado. Precisa ter vontade política para fazer isso. Porque não é que você vai pegar e jogar o preso lá dentro, ele vai ter que cumprir a pena dele, a pena tem um sentido de castigo, mas a pena também tem, pela letra da lei, a questão do retorno dessa pessoa à sociedade. E aí a sociedade tem uma participação importante nisso. E é preciso ficar atento a isso. Porque não adianta, se a sociedade fecha a porta, ele vai voltar para o caminho do crime. Isso não tem nenhuma dúvida, até por uma questão de sobrevivência. Então essa questão dos presídios é muito polêmica, é muito importante, mas tem algumas saídas a pensar. Mas precisa vontade política dos nossos dirigentes para sentar e tentar equacionar isso da melhor maneira possível, porque é uma área extremamente que perturba a sociedade. Doutor Pedro, já seguindo para o final da nossa entrevista, adoraria ficar falando muito mais com o senhor. Esse assunto é fascinante, a sua história é incrível. Para a gente encerrar, gostaria que o senhor falasse aí sobre o papel da PMP e o futuro aí dos nossos associados. Olha, eu disse já várias vezes aqui, repito, a associação tem um papel fundamental, fundamental. Desde que eu estou aqui no Ministério Público, em 1977, a associação sempre teve um papel muito importante, muito, inquestionavelmente muito importante. Já disse, se ombrear a questão política com a Procuradoria-Geral, importantíssima essa união das duas, da associação e do Ministério da Procuradoria-Geral, para alcançar benefícios, não para os promotores, para a instituição, para reverter em trabalho da sociedade. E é sensacional. Além do trabalho associativo que faz, de atendimento aos colegas, aos aposentados, àqueles que já são pensionistas, vejo a luta que o nosso presidente está tendo agora, nessa batalha de reforma da Previdência. A associação ela é presente, ela tem que estar sempre presente nos momentos importantes do Ministério Público, e ela sempre esteve presente. Eu esqueci de falar uma coisa só na minha exposição, ainda aqui muito rápido. Eu me lembro também de um episódio muito importante, recente do Ministério Público, que foi a luta contra a PEC 37. Talvez por causa desse mal-estar que alguns setores da sociedade olhem para o Ministério Público, quiseram cercear algumas atividades nossas da investigação, etc. E a famosa PEC 37, a proposta de emenda constitucional número 35. Que houve também uma união do Ministério Público Brasileiro
mas que marcou muito aqui em São Paulo foi um dia em que a população veio e abraçou o Ministério Público de São Paulo de mãos dadas. Aquele dia ficou marcado com uma derrota da PEC 37. Me lembro do procurador-geral da época, o Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, acho que eu era conselheiro nessa época, da vibração da instituição, e a associação estava presente nesse momento, Dr. Felipe Lopes Cavalcante. A associação estava presente nessa época, eu acho que era o Dr. Felipe. Era o Dr. Felipe. Não tenho lembrando, mas a associação estava presente. Era o presidente da associação, o Dr. Márcio Elias Rosa era o procurador-geral. E essa passeata começou lá na Paulista e eles vieram... Veio e abraçaram o Ministério. Mas foi maravilhoso. Aquilo é reconhecimento. Foi a maior demonstração. Demonstração de reconhecimento da sociedade para o Ministério Público. Isso a classe política enxerga. O que está na rua, a classe política vê, enxerga, fala, opa, isso aí tem respaldo popular, tem apoio popular. Por isso que, agora para encerrar, por isso que, se posso dar alguma mensagem para o jovem promotor, é que atenda bem aqueles que vão procurar o promotor. Atendimento ao público nas comarcas do interior, quanto menor a comarca, quanto maior a cidade média, pouco importa. O atendimento que se dá ao público, isso reverte em prestígio popular para a instituição. E revertendo em prestígio popular para a instituição, reverte em benefício da sociedade como um todo. Então, o atendimento para as pessoas mais humildes, as pessoas que têm no Ministério Público a última tábua de salvação para o seu problema. Eu não sei mais o que fazer, doutor. Eu estou com esse problema, eu vim aqui perguntar para o senhor me ajudar. Quantas vezes eu ouvi falar isso? E a gente tenta ajudar de qualquer... Ainda que seja um simples encaminhamento. Um simples tirar o telefone e ligar para alguém, ó, ajuda uma pessoa que está precisando no seu setor de tal atividade, pronto, já ajudou, já fez o trabalho. Agora, não pode, promotor, marca hora, atende o público das 2 às 4, terça, quinta e sábado. Não é assim. Gabinete do promotor, porta aberta. Porta aberta, atende as pessoas. O promotor está fazendo uma audiência. Espera um pouquinho, ele volta e atende. Entendeu? Então, assim, é essa atividade voltada para a sociedade é que importa. E a associação sempre teve, presença absoluta, marcante, importante, de lutas históricas do Ministério Público. A Associação Paulista do MP sempre teve presente com uma presença marcante, importante e decisiva. Doutor Pedro, em nome de toda a diretoria da PMP, eu agradeço muitíssimo a nossa entrevista. Imagina, eu que agradeço a presença, dê um abraço a todos os nossos colegas e em especial ao nosso presidente. Logo depois que o presidente Sarney convocou a Assembleia Constituinte no Brasil, em 1985, para iniciar em 1986 os trabalhos da Constituinte, o Ministério Público Brasileiro tratou de se organizar para levar a postulação para a reforma constitucional. E me lembro que em São Paulo foi feito um congresso nacional do Ministério Público chamado Justiça e Constituinte, onde vários temas foram tratados, etc. Mas o mais importante foi exatamente aquilo que você já falou, que é a Carta de Curitiba, que foi o primeiro encontro nacional de todos os procuradores gerais e de todos os presidentes de associação. Isso foi em junho de 1986, e a sede foi lá em Curitiba. E lá foram discutidos muitos temas, muita discussão, muita contradição, porque os ministérios públicos estaduais eram organizados de forma muito regional, não havia um pensamento uniforme a respeito do Ministério Público. Alguns ministérios públicos permitiam que os membros exercessem advocacia paralela ao Ministério Público. E essa era uma luta grande de São Paulo contra o exercício da advocacia, porque nós queríamos mais as garantias da magistratura. Então, como postulavam as garantias da magistratura, tinham que abrir mão de algumas coisas que o Ministério Público brasileiro, alguns ministérios públicos faziam, como, por exemplo, a advocacia. E dessa Carta de Curitiba houve uma participação muito grande de São Paulo, muito. Nós fomos num grupo de 11 colegas, me lembro muito bem da participação muito forte do Renato Martins Costa, que foi presidente da associação na década de 90, mas o Renato, desde aquela época, o Renato foi assessor comigo do Dr. Frontini, mas ele sempre teve uma presença política muito forte no Ministério Público, e lá em Curitiba ele teve um desempenho muito grande. E depois de Curitiba nasceu esse documento, que se chama Carta de Curitiba, que na realidade depois transformou-se em Projeto CONAMP para a Constituinte. Então a história é, o presidente Sarney instalou a Constituinte, São Paulo fez um congresso estadual, depois foi convocado esse encontro nacional em Curitiba, dos procuradores gerais e dos presidentes de associação.
Cada estado foi com a sua bancada, vamos dizer assim, com um grupo de colegas, de promotores e procuradores. São Paulo foi com uma bancada muito forte, muito expressiva, e depois de muitos debates saiu esse documento, que era a Carta de Curitiba com os preceitos principais das postulações do Ministério Público, e essa Carta de Curitiba ficou com esse nome, mas depois transformou-se no projeto CONAMP da categoria, da instituição do Ministério Público para a Constituinte, que transformou depois nessa plataforma constitucional de 1988, sobre a qual nós já conversamos. Então, para ressaltar isso, o trabalho, mais uma vez, de São Paulo, a respeito desse movimento importante que houve pré-constituinte, e as linhas mestras da Constituição foram tratadas, estão lá consignadas nesse projeto da CONAMP. Então, eu volto a agradecer mais uma vez a possibilidade que eu tive de falar com os meus colegas mais novos da associação, relembrar fatos importantes aqui da nossa vida institucional, e deixo um abraço a todos e, mais uma vez, ao nosso presidente Paulo.